Olá, eu sou o professor Danilo Guanais e neste vídeo nós falaremos sobre alguns dos caminhos apresentados pelos compositores para a crise do sistema tonal. No nosso último encontro, vimos como Stravinsky e Schoenberg representaram os dois lados de uma importante oposição na história da música do século XX, oposição essa que permitiu um alívio à crise do sistema tonal e que preconizou o aparecimento de diversas novas tendências no panorama moderno da composição musical. É sobre essas novas tendências que nos debruçaremos neste nosso breve encontro. Se o tonalismo renovador de Igor Stravinsky e o atonalismo revolucionário de Schoenberg são a principal dicotomia do século XX, outras tendências, ora compartilhando da renovação tonal de Stravinsky, ora da ruptura tonal de Schoenberg, ora se projetando para longe de ambas, também se consolidaram como estratégias composicionais inovadoras para a música moderna. Entre elas, destacou-se, por exemplo, o minimalismo de compositores como Steve Reich e Philip Glass, que fazem uso de um mínimo de material repetido sistematicamente com pequenas e sutis modificações para produzir obras de grande duração. No minimalismo, a música deixa de ser um resultado artístico obtido a partir de proposições estéticas para se tornar um processo, em que um material mínimo se reproduz por mínimas transformações o máximo de vezes. Críticos do minimalismo chamam a atenção para o seu caráter repetitivo, disforme e monótono. Esses mesmos críticos costumam, a cada ciclo de 24 horas, sair da mesma casa, percorrer o mesmo trajeto, comendo no mesmo lugar a mesma comida, trabalhar do mesmo jeito, obedecendo sempre o mesmo horário, para ao final do ciclo retornar à mesma casa, beijar a mesma pessoa e dormir na mesma cama. Por volta de 1950, o desenvolvimento de equipamentos eletrônicos como gravadores de pista, microfones e reprodutores de fita magnética deram aos compositores material para produções em um novo campo, o da música eletrônica. A partir daquele momento, tanto os sons gravados como os sons sintetizados, ou seja, criados a partir de ondas manipuladas por meios eletrônicos, poderiam ser transformados mecânica ou eletronicamente por mudanças de velocidade na direção da fita, por filtragem, loops, cortes, combinações e superposições. Esse avanço tecnológico, de grande impacto também no cinema, legou à história da música do século XX tendências como a música concreta, que manipula sons cotidianos de pessoas, máquinas e do ambiente, para produzir objetos que servem para criar estruturas musicais. Ou também a música eletroacústica, que combina sons eletrônicos com sons reais dos instrumentos musicais. Analisando essa tendência à luz dos recentes avanços das tecnologias de informação, que colocaram na palma da mão um estúdio de música virtual, capaz de se conectar com qualquer fonte no planeta, críticos observaram que a música eletrônica se deteve no caráter fonológico da composição, ou seja, na construção dos objetos sonoros, ficando a sintaxe e a semântica no nível pessoal dos compositores, ao invés de serem proposições dessa tendência como um todo. Mas, de certa maneira, não é isso que acontece com a arte desde que o primeiro compositor romântico decidiu abandonar os padrões coletivos de composição em favor de uma expressão pessoal e objetiva? Por outro lado, a incorporação de escolhas feitas ao acaso, no momento da execução da obra, e, portanto,
praticamente imprevisíveis, foi a base de outra tendência marcante no panorama da música do século XX, o aleatorismo. Na música aleatória, o compositor apenas sugere escolhas de sons ou dá diretrizes abertas de ação aos executantes para que eles façam as escolhas finais. Então, cada execução é única, diferente de todas as outras anteriores e posteriores a ela. Esse é o princípio da indeterminação. E o principal expoente dessa tendência é o compositor americano John Cage. A execução específica e única que caracteriza a música aleatória também sofre críticas pela sua imprevisibilidade enquanto obra em potência, ou seja, a gente não sabe como ela é até o momento de sua execução. O curioso é que a maioria das pessoas aprecia a ideia de personalização, de possuir algo único quando se trata de vestuário, moradia ou decoração, por exemplo. Quase ninguém entendeu quando John Cage apresentou pela primeira vez a obra 4:33, em que um pianista executa trechos diferentes de silêncio puro, cujos tempos, somados, duram 4 minutos e 33 segundos. A obra abriu diversas questões filosóficas sobre tempo, sobre silêncio, sobre nossa incapacidade de permanecer alguns minutos sem emitir nenhum som, ou sobre por que infinitas músicas podem ser feitas puramente com sons e uma só não pode ser feita puramente com silêncios. Muitos estudiosos chamam a atenção para o fato de que o atonalismo de Schoenberg, ao combinar as mesmas 12 notas que Bach, Mozart e Beethoven usaram, produz, na verdade, uma música tonal que retira do discurso a simples resolução das dissonâncias. Ou seja, é como se fosse um discurso tonal que permanece num estado permanente de tensão e que nunca atinge seu centro, sua conclusão. No entanto, analisando a música de culturas de lugares como a Índia, a Indonésia e alguns países africanos que usam em suas músicas intervalos menores que o nosso semitom, além de sistemas de afinação diferentes do nosso, alguns compositores perceberam aí uma oportunidade de estabelecer um discurso realmente não tonal, distinto do tonalismo e do serialismo de Schoenberg, que se baseavam tanto nas escalas como nas séries decafônicas no uso de 12 semitons iguais. Então, os compositores começaram a construir músicas que utilizavam intervalos de 1/4 de tom, 1/3 de tom, 1/6 de tom e por aí vai. É a chamada música microtonal. O microtonalismo começou a ser pensado e experimentado ainda na segunda metade do século XIX, mas se tornou conhecido mesmo a partir do trabalho do tcheco Alois Hraba e do russo Ivan Vishnegradsky. O problema dessas primeiras experiências microtonais, no entanto, reside no fato de que vários elementos tonais, como quadratura, simetria, harmonia de sugestão triádica, fraseado, perfis melódicos, métrica definida e ritmo homogêneo, não foram abandonados. O que sugere ao ouvinte uma música de caráter tonal num sistema de afinação estranho à tonalidade, e não uma verdadeira música microtonal de caráter independente, o que só foi conseguido em experiências posteriores. O século XX assistiu uma inédita abertura dos caminhos da composição. Pela primeira vez na história, uma variedade de novas músicas suplantou a música antiga. Isso foi um reflexo do que aconteceu na sociedade moderna, que ainda hoje tem que lidar com as vicissitudes da diversidade e da variedade, nem sempre com a tolerância necessária aos novos tempos. Nesses 3 vídeos, eu apresentei as vantagens e desvantagens dos principais caminhos apresentados como resposta à crise do sistema tonal do início do século XX, que muitos acham que, ao final, nem foi uma crise de fato, mas uma oportunidade de aprender que as raízes verdadeiras da música se assentam nas bases naturais de um sistema sólido que a música ocidental se acostumou a chamar de tonalismo, e que se transforma, até pela negação de seu próprio funcionamento normal, em fragmentações e oposições de si mesmo, como um reflexo de tudo aquilo que nós somos como seres humanos e pensantes. Dessa maneira, a música tem muito a nos ensinar sobre a mesma tolerância e respeito para com a diversidade e variedade que existe em todos nós. E nós temos uma chance a mais. Nosso mundo conheceu a modernidade, mas acreditem, muitos dos nossos sentimentos
continuam a viver no mundo romântico do século XIX. Temos algum tempo pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado desses nossos encontros sobre música romântica e moderna. Se gostaram, clique no botão de like e indiquem aos amigos. Na descrição aqui abaixo encontram-se sugestões de vídeos que vocês podem apreciar e que certamente ilustrarão bem os conceitos que foram falados aqui. Até a próxima!